Pessoal, aqui é Frei Sérgio, eu sou Frei franciscano e uma das missões que eu procuro vivenciar e viver é contribuir, entre tantas coisas, milito no movimento social, milito no movimento dos pequenos agricultores, e uma das coisas que a gente procura fazer, aí é o meu trabalho mais na área da evangelização, é contribuir na interpretação da Bíblia. Para a gente interpretar mesmo, porque a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus, mas acolhida pelos homens e pelos seres humanos, e, portanto, esse acolhimento nem sempre ele é perfeito. Mas ela é inspirada por Deus e é isso que a gente acredita. A religião cristã é uma religião revelada. Há uma revelação direta de Deus, é a nossa crença, é a nossa fé, é o que nós acreditamos. Muito bem. Mas também me incomoda muito a manipulação da Bíblia em favor de interesses próprios. E a gente precisa estar atento a isso e precisa refletir sobre isso. Não dá para fugir desse tema. Pois bem, eu comecei a ouvir falar de Pablo Marçal nos últimos tempos. Não conhecia esta figura. Aliás, essas figuras surgem do nada e de repente viram celebridades. Isso é próprio da nossa era. Uma era de muitas inseguranças, uma era de grandes transformações, uma era de mudança de época e que, portanto, as pessoas ficam muito inseguras, muito em dúvida, não é por nada que tem tanta gente se deprimindo, porque não sabe o que vai ser o futuro. E o futuro é incerto mesmo, porque muitas coisas estão se desagregando, né? Porque é uma época de mudanças profundas. E aí surgem do nada essas figuras que parecem transmitir seguranças às pessoas. E uma delas é esse tal de Pablo Marçal. E fui ver quem é a figura. Entre tantas coisas, eu quero focar uma. Ele usando a Bíblia para justificar a sua busca por dinheiro. Aliás, ele ganhou muito dinheiro ensinando os outros a ganhar dinheiro. Se outros ganharam, eu não sei, mas ele ganhou. Ele vende caro os cursos dele. Mas lá pelas tantas, acho que ele foi questionado que a riqueza não era bem vista por Deus. E como ele usa sempre a Bíblia, ele mandou dar um Google. Dá um Google aí. Vão lá em Eclesiastes. Vamos lá ver o que está escrito em Eclesiastes. Lá está escrito que a riqueza é um dom de Deus. Ele citou que seria Eclesiastes 5,19. Aí eu fui para a Bíblia dar uma olhada, tá certo? Primeiro, eu fui numa tradução que eu considero a melhor tradução da Bíblia, que é essa aqui, a Bíblia de Jerusalém. É a Bíblia que eu aprendi a usar quando estudei teologia, porque ela é traduzida diretamente das línguas antigas, dos idiomas antigos em que a Bíblia foi escrita. Hebraico antigo, aramaico e grego antigo. E é traduzido diretamente de lá. As outras traduções, a maioria são traduções da Vulgata. A Vulgata é a tradução de São Jerônimo, que traduziu os textos antigos para o latim naquela época, um latim mais acessível ao povo. Aí a maioria das traduções que nós conhecemos da Bíblia são traduções da tradução de São Jerônimo. A Bíblia de Jerusalém foi nos textos antigos. Era muito difícil naquela época escrever, era escrito em pergaminho, em couro, não é como nós hoje que temos o papel. Era escrito à mão, letra por letra, palavra por palavra, difícil de conservar. A tradução do Lutero para o alemão, que foi uma inovação naquele tempo, o Lutero traduziu da tradução de São Jerônimo. Então eu fui primeiro aqui
E fui lá ver se era mesmo, né? Que estava escrito, de fato, que Deus estava dizendo que o, a riqueza é dom de Deus. Então vamos lá ver se nós achamos aqui Eclesiastes 5,19 e vamos olhar o que está dito ali. Eu fui ver o que está escrito em Eclesiastes 5,19, que o Pablo Marçal mandou dar um Google. Aí eu primeiro olhei todo o Eclesiastes 5. Aí eu cheguei lá, ele diz: o dinheiro é um dom de Deus. A riqueza, disse o Pablo Marçal, é um dom de Deus. Ponto. Aí eu fui ver. Primeiro eu olhei todo o Eclesiastes 5 e me chamou a atenção Eclesiastes 5,9, que diz assim: quem ama o dinheiro nunca está farto. Quem ama a abundância nunca tem vantagem. Isso também é vaidade. Aí, nessa Bíblia, tradução de Jerusalém, o 19 não fala que a riqueza é um dom de Deus. Mas é o 18 que fala, o versículo 18. Então já temos uma incongruência aí. E no 18 diz assim, ó: todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos para se tornar capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Veja bem, veja bem. Consegue riquezas e recursos para sustentar-se, para receber sua porção, sustentar-se e desfrutar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Veja, o rapaz já manipulou o texto bíblico e puxou para ele uma única frase: riqueza é dom de Deus. Mas daí, como eu sei que ele é evangélico, eu disse: bom, pode ser que na Bíblia, tradução evangélica, que é a tradução primeiramente do Lutero, esteja um pouco diferente, tem uma tradução um pouco diferente. Tá bom. Eu fui ver a Sociedade Bíblica do Brasil, que é, junto com os Gideões, a principal tradução da Bíblia utilizada pelas igrejas evangélicas, né? E muito boa tradução, por sinal, muito inspiradora. Eu fui lá. Aí, de fato, né? Eles lá têm uma numeração um pouquinho diferente, porque eles têm o número 20, eles acrescentaram um número a mais nos versículos, né? E o 19 diz assim: se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu. Veja bem. E com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Bom, aqui a gente vê uma manipulação bem clara. Qual é a primeira manipulação do Pablo Marçal? É a leitura da Bíblia em proveito próprio. A Bíblia, eu sempre tenho que me despir de mim mesmo para escutar a palavra de Deus. Eu tenho que me despir dos meus interesses, das minhas ideias, para poder ler e acolher o que a palavra de Deus me diz. Mas tem uma segunda manipulação do Pablo Marçal, que é a leitura do texto isolado. É pegar um único texto e dizer que aquele é a única verdade da Bíblia. Não é assim. Bem ali, ó, no livro dos Provérbios, bem pertinho do livro do Eclesiastes, na Bíblia, diz algo bem diferente. Diz assim, no capítulo 30, versículos 8 e 9. Não me des, alguém orando a Deus, alguém rezando a Deus, não me des nem riqueza nem pobreza. Concede-me o meu pedaço de pão
Não seja eu saciado e te renegue. Vou ter muita coisa e digo, não preciso de Deus, né? E diga, quem é Javé? Quem é Deus? Não preciso, eu estou bem, eu me basto. Mas também diz o seguinte, não seja eu necessitado e roube e blasfeme o nome de Deus. Então, Provérbios, que é, digamos assim, dentro dos livros da sabedoria e Eclesiastes, Provérbio está dizendo o seguinte, a cada um basta ter o suficiente para viver bem. Porque se tiver demais, pode ignorar Deus. Se cair na miséria, pode maldizer Deus. Bom, além disso, seria interessante a gente dar uma olhada nos evangelhos. Nos evangelhos é algo bem diferente, porque Jesus é muito crítico das riquezas. É muito crítico mesmo. Ele vai dizer em Mateus 6, 24, eu sei que esse povo gosta muito da citação bíblica, né? Se alguém quiser dar um Google, pode dar um Google, Mateus 6, 24, que vai dizer assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esse é um texto de Mateus 6. Vamos para Mateus 19, 23 a 25. Mateus 19, que é do jovem... Primeiro é do jovem... Começa com o jovem rico, né? Que, aliás, o Pablo Marçal, num outro vídeo dele, desprezou quando Jesus diz, vai, vende o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue. E não adianta dar para os pobres, mais ou menos diz assim, porque eles vão gastar tudo, não vão acumular, não vão fazer o dinheiro girar dinheiro. Na verdade, Jesus não obriga o jovem rico a se despegar das riquezas dele. Pede para ele, tu cumpre os mandamentos? Ele responde, eu cumpro. Então tá bem, está no caminho da vida. Mas eu quero mais, o jovem disse. Aí Jesus diz, tu quer ser um dos meus discípulos? Aí tem que andar pelos caminhos, tem que andar pelas estradas, aí tem que desapegar de tudo. Vai e vende o que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. É o segmento radical. É o que nós chamamos de voto de pobreza, que eu, como franciscano, faço. O voto de pobreza não é voto de miséria. Não quer dizer que a gente não tenha que ter o necessário para cumprir o nosso trabalho. Essa Bíblia custa, eu preciso ter. Esse computador custa, eu preciso ter. O celular custa, eu preciso ter. Nós estamos aqui na cozinha da nossa casa, precisa ter comida. Todos precisam ter. É um direito de todos ter uma vida confortável. Então ele interpreta mal do jovem rico. Mas logo depois do jovem rico, os discípulos inculcam. Mas então quem é que pode salvar-se? E Jesus disse, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso Jesus diz. Claro que tem muitas interpretações desse buraco da agulha, muito provavelmente era uma escavação ou um túnel no meio das montanhas que encurtava o caminho, mas que com um camelo não conseguia passar, mas a pé ou no lombo de um burro era possível. Mas isso é menos importante. O importante é o seguinte, que a riqueza pode ser um empecilho para entrar no reino de Deus. Se ela for mal usada, se ela for usada para oprimir os outros, se for usada para empobrecer os outros, se for usada para excluir, para discriminar. Só que quando os discípulos dizem, mas então quem é que pode salvar-se? Jesus diz, olha, para Deus não é impossível. Os caminhos nunca se fecham para ninguém.
mesmo para quem tem riqueza. Principalmente se a riqueza for fruto do trabalho, se essa riqueza for moderada e se com essa riqueza se ajuda os outros. Aí nós temos também, e para completar esse raciocínio, Lucas 6,24, que Jesus diz: ai de vós os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Muitas vezes o rico que se fecha em si mesmo, ele já tem a sua consolação, ele já tem seus bens, ele esquece de Deus, esquece dos pobres, esquece dos outros, não é mais solidário, só pensa na avareza, só pensa em acumular, só pensa em atrair de dinheiro e se frustra na vida. Se frustra como ser humano, se frustra como pessoa. Agora eu acho que, então, assim, o Pablo Marçal pega um texto e justifica a sua avareza. Não é assim que se lê a Bíblia. Eu tenho que confrontar os vários textos para pegar a melhor interpretação e a melhor visão do mundo. Eu vi também um vídeo que ele cita: o Salomão tinha muita riqueza, Salomão tinha ouro, tinha isso, tinha aquilo, isso foi Deus que deu. Gente, no tempo dos reis não foi o melhor tempo da história de Israel. Naquele tempo, a referência não são os reis, não é Salomão. São os profetas que criticam os reis. São os profetas que chamam a atenção dos reis. A leitura daquela parte da Bíblia, que são os livros de reis, que conta a história dos vários reis, ela tem que ser lida pela ótica dos profetas e não pela ótica dos reis. Mas, por fim, tem a famosa... Está nos 4 evangelhos, mas eu pego João, que é a expulsão dos vendilhões no templo. O que escandalizou Jesus no templo? Escandalizou que as ofertas que eram feitas no templo viraram moeda de troca para alguns ganhar dinheiro. São os vendilhões do templo, os vendilhões da religião. E é uma das poucas vezes que Jesus fica irado, tem a raiva sagrada, como a gente diz, a iracúndia sagrada. Ele pega um chicote e esparrama com aquilo tudo. Eu acho que se Pablo Marçal vivesse no tempo da Bíblia, ele estaria entre os vendilhões do templo e teria sido enxotado por Jesus. Eu acho, minha opinião, opinião do Frei Sérgio. Porque é isso que ele está fazendo. Vender ilusão, usar da fé para fazer dinheiro. Os pobrezinhos não conseguiam trazer ovelhas, pombas, como cita no Evangelho, de longe para fazer oferta. Eles vinham e compravam. E o que os sacerdotes faziam? Levavam para dentro, não colocavam no altar do sacrifício, mandavam de fora para o átrio do templo para ser vendido de novo, comercializando a fé, comercializando a religião. E isso acontece na Igreja Católica, acontece em igrejas evangélicas, e está errado. Se Jesus viesse hoje, usaria provavelmente o chicote, coisa que ele, com a brandura que ele tinha, com o carinho que ele tinha com as pessoas, ele só fez numa situação realmente extrema. Vocês não transformem a minha casa, que é uma casa de oração, numa casa de comércio e de vendilhagem. Eu diria o seguinte: Pablo Marçal é um farsante. Pablo Marçal é um vendilhão. Vendilhão de ilusões, vendilhão da fé, vendilhão de dinheiro e usando a Bíblia para fazer o que faz e usando a Bíblia em seu favor. Usando a Bíblia para si, usando a Bíblia para ficar rico, negando aquilo que é o conteúdo mais forte, mais persistente e mais profundo da própria Bíblia. Não se enganem com esses vendilhões da fé, não se enganem com essas ilusões. Se quiserem seguir a Jesus, tem as duas formas.
uma mais branda e mais leve, que é tendo tudo o que precisa para viver bem. Se tiver uma acumulação, busca ajudar os outros. E uma mais radical, que é o segmento radical, que quem é pastor, quem é freio, quem é padre, tem que fazer, que é vender o que tem, viver só com o necessário para poder se dedicar totalmente ao reino de Deus e ao Evangelho. Obrigado, pessoal. Um pouquinho de paciência, que foi um pouco longo, né? Mas eu precisava dizer isso para vocês. Grande abraço.